Pare de ouvir pessoas do lado e comece a se focar em você. Você tem que procurar pessoas para te ajudar, mas você tem que ter calma agora. Se você agir na emoção, é através da emoção que você vai tomar decisões. Eu te garanto que não vai ser decisões boas. Mas para, pensa e respira, porque solução para sair disso, você pode ter certeza que tem. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Bassoft. Hoje recebemos ele, que é neuropsicanalista, mentor internacional, atua em mais de 17 países e ele vai mostrar para você que tudo está na mente. Com vocês, Júnior Silva. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valdenio, que alegria, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito da casa. A casa é um lugar... Já se torna a nossa casa aqui também, Sim. né? Muito bom o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Vai sim. Para quem não conhece, gente, a Bassoft, além de estúdio de podcast, a gente também tem um auditório. Não vai dar tempo desse episódio ir ao ar, mas amanhã tem evento dele aqui. Sim, a gente está muito feliz. Gente do Brasil todo, tá? Estamos tentando bater o recorde daqui, hein? Vai bater, já vai bater. E o Júnior vai superar um player. O recorde da casa aqui é de um player que tem 2 milhões de seguidores. E esse cara aqui já chegou com tudo na Bassoft. Vai quebrar o recorde de público da casa. Júnior, bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Obrigado, é uma honra ter você aqui. Nossa, alegria minha. Muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Quem que é o Júnior Silva? Cara, Júnior Silva é filho de Nelson e de Célia. Vem 4 irmãos. Eu tenho 2 irmãos de par de pai e de mãe, 2 irmãs de parte só de pai. E do parte de pai e mãe eu sou o filho do meio. Perfeito. Nasci com TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativo. Danilo, eu era terrível, cara. Quando as pessoas olham pra mim e falam, não é possível, porque eu fui. Repeti 3 anos. Repeti a primeira série, eu consegui. Eu consegui repetir a primeira série. Repeti a primeira, a terceira e a sexta. Fui expulso de 3 escolas. Meu Deus. Até um dia, quando eu tinha 14 anos, eu participava da igreja, né? Eu fui missionário, depois eu vou contar pra vocês. E aí uma psicóloga chegou pra mim e falou pra mim assim, rapaz, você não para. Você é muito agitado. Você não quer ir lá no meu consultório? Aí eu falei assim, pô, mas tem que pagar? Ele falou, não precisa pagar. Olha só como Deus providencia as coisas. Aí eu cheguei lá, Danilo, e ela fez alguns testes comigo, tal. Foi quase um mês fazendo testes. Aí ela chamou minha mãe. A minha mãe explicou que eu tinha TDAH e tal. E aí depois ela falou pra mim assim, na linguagem, né, do jovem, falou assim, ó, se você quiser ser um Zé Ruela, você tá pronto. Mas se você quiser ser alguém, sua jornada começa agora. Topa fazer o tratamento? Falei, topo. Então eu comecei... Quantos anos você tinha na Tinha época? 14 anos. E eu comecei a trabalhar com 13 anos, porque a nossa família passou uma dificuldade financeira muito grande, e eu tinha que trabalhar. Meu pai só me dava quichute, porque ele... Já usou quichute? Quichute, opa, quem nunca? Meu pai dava só Isso quichute. denuncia a idade, hein? Denuncia a idade. Mas meu pai, ele não dava para nós de uma forma de educação. Mais que ele podia dar, ele falava assim, enquanto eu te sustentar, você vai botar no pé o que eu quiser te dar. Perfeito. Agora, se você quiser, vai trabalhar. Eu falei, então eu vou. Né? Meu salário foi todo para comprar o Nike que eu queria, o Nike Air que eu queria. O que você fazia primeiro? O que você fez primeiro, Júnior? Cara, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi trabalhar numa loja não, numa fábrica de bairro, onde tinha aqueles bonecos de gesso e você tinha que colar espelho, né? Você colava Sim. espelho e tal. Esse foi o primeiro trabalho meu. Quando eu completei 14 anos, eu falei, eu quero trabalhar lá no Banco Francês de Brasília, porque minha irmã trabalhava lá. Você veio de Brasília? Não, vim de São Paulo. De São Paulo. São Paulo. E aí eu queria trabalhar no Banco Francês e Brasileiro, que chamava, e aí tinha que fazer um curso, chamava Camp Pinheiros, que era na época era um curso para você ser office boy. E aí você tinha que aprender a mexer no guia. Acho que tem gente que tá assistindo e nem sabe o que é isso, cara. Tinha que mexer no guia e tal. Eu fiz esse curso, Danilo. Antes de existir o Waze e toda essa facilidade, gente, a gente pegava era mais ou menos essa grossura. Assim. A página era azul, né? Era página 322A16. Tinha tipo uma matriz horizontal, vertical. Você dobrava assim para você saber. E aí eu fiz esse curso e aí eu fui trabalhar lá. Trabalhei lá durante um tempo. E aí depois, quando a minha família entrou num momento muito difícil, eu falei, cara, eu preciso ganhar mais. Sim. Aí eu fui trabalhar com vendas. Eu trabalhei no Automóvel Clube do Estado de São Paulo. Legal. Né, onde você vendia um título, onde a pessoa tinha direito a guincho. E aí depois, quando eu tava com 17 anos, eu falei, cara, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais dinheiro, precisava. E aí um amigo me indicou para mim fazer uma entrevista lá na Mil Assistência Médica. E eu fui. Passei na entrevista, só que tinha um problema, eu tinha 17 anos. Não podia ainda. Não podia. Só acima de 18. 18, e faltava 3 meses para que eu pudesse completar 18 anos.
E aí a gerente falou, não posso contratar, não posso contratar. E aí eu esperei o diretor descer, porque tinha uma foto dele assim, eu esperei ele descer, eu falei, pô, cara, me contrata, meu, eu tô precisando trabalhar. Pô, por favor. E eu insisti no tal, e falou, ó, vem aqui amanhã. E aí ele falou com o jurídico dele, eu falei, poxa, é 3 meses de experiência. Se eu Vai- passar, já vou estar com 18, aí você me registra. Aí ele conversou com o jurídico dele, aí eu fui lá no dia seguinte, ele falou, olha, eu vou te contratar, mas sua mãe tem que vir aqui, assinar alguns termos e tal. Cara, em 3 meses eu, puta, ganhei muita grana vendendo plano de saúde. Eu ficava no farol, cara, panfletando, sabe? E a primeira venda que você fez foi pro diretor da empresa, né? Pô, Tipo, cara, me foi, compra, foi bem isso me mesmo. contrata. Foi, aí tinha um cara lá, chamava é, é, Carlos Cabral, lembrei. Ele vendia muito, cara. Eu falei, cara, o que que você faz para vender? Ele falou, ó, eu comecei panfletando no Farol, lá na Avenida dos Estados Unidos, tal, com uma outra, e eu fui, panfletava 1.000 por dia. E aí eu vendia, ganhei e tal. Depois fui trabalhar numa outra empresa, e com 19 anos eu me tornei gerente comercial de uma multinacional. Caramba. Foi. Eu tinha 40 vendedores, tinha 4 supervisores, fui muito precoce por esse caminho. E aí, depois dos 20 e poucos anos, eu me senti chamado de ser missionário da Igreja Católica, você acredita? Caramba, Largue... sua vida virou inteira. Virou todo, larguei tudo. Larguei meu trabalho e fui ser missionário, fui por 15 anos. Muito tempo. Você viajou muito, então. Pelo Viajei Brasil e pelo mundo? Brasil, mundo também. Tive a oportunidade de ir até Roma, né, de ir no Vaticano. Agora, São Paulo, eu acho que o único estado que eu não conheço é do Acre. Caramba, Mas do viajou restante, o Brasil inteiro. foi, eu comecei a cantar, eu cantava, dava palestra. E eu comecei nos meios de comunicação, porque hoje eu tenho um programa de televisão, foi no meio católico, que eu apresentava um programa chamado Madrugada de Bênção, que era um programa das 11 às 2h30 da manhã. Esse horário é bem procurado Cara, pela igreja, né? nossa, porque é um momento que a galera tá passando aquele momento depressivo, passando muita dificuldade, né? Dificuldade para eu não sabia que dá uma audiência lascada. Sim. E eu fazia esse programa, fiz por 7 anos, Em qual canal passava? na Século XXI. Século XXI. TV Século XXI. Na época era muito forte a TV Canção Nova, que estava começando, tinha Século XXI, que é mais antiga, e a Rede Vida. Sim. Aí depois veio a Aparecida e tal. Então, nossa, chovia de ligação lá, porque o primeiro bloco, a gente dava um conselho, a gente desenvolvia um tema, e os próximos 4 blocos de meia hora era o povo ligando e participando ao vivo. A galera ficava. Amava fazer, cara. E naquela época nem existia o WhatsApp ainda, né? Tudo ligação, Não, né? Pra você ter uma ideia, na minha comunidade, eu ia de Kombi às vezes e levava 4, 5 pessoas para ficar no call center para dar conta. Então na Entendi. época era call center. Oi, tudo Tipo, a bem? galera Como é que você ficava tá? atendendo. Atendendo, e aí a gente pegava alguém, essa história é legal, então vamos colocar no ar. Ou essa pessoa tá precisando muito, essa pessoa tá desesperada, e colocava no ar. Mas era um call center enorme de gente, assim, atendendo o telefonema até as 12h30 da manhã. Então você já começou a transformar pessoas ali, Foi, por ligações. foi. Você sabe que quando Deus me chamou, cara, eu não consegui dizer não. Eu sabia que era um chamado, sabe? Tem muita gente que me chamou de louco. Você é louco. Pô, você tá trabalhando. Pô, você começou uma carreira muito bacana. Mas, cara, senti o chamado e eu fui. Tive medo, não. E que bom que você fez isso. Fui, cara. Foi muito bom. Eu acho que tudo que eu sou hoje, eu devo toda essa minha trajetória, sabe? Dentro da igreja, das dificuldades. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que a nossa vida, ela só acontece com os momentos bons. Mas a gente aprende mais nos momentos ruins do que nos bons. Porque no bom a gente está disperso. Sim. E no momento bom a gente aprende a dar valor nas coisas. E quando você é chamado, muitos momentos ruins acontecem, né? Muitas Acontece, provações, muitos acontece. desertos. Sim, nossa, demais. Tanto que em 2015 eu saí da comunidade. E, cara, eu saí com uma mão na frente e uma atrás. Eu voltei a morar com os meus pais. Caramba. Foi. Eu não tinha dinheiro. Quantos anos você tinha, Eu Júnior? tinha 35 anos. 35. E aí eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem de ônibus, né? E eu estava divorciado naquele momento, eu tinha que pagar pensão, eu tinha que cuidar das minhas filhas e eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu fui na igreja, aí você vai entender o nome Sou Bem-Sucedido. Eu fui na igreja assim, Douglas, eu cheguei assim diante do sacrário, né? Para quem é católico entende bem o que é o sacrário. Cheguei lá e falei para Deus assim, cara, nunca te neguei nada. E aí? Me Olha o que eu ajuda tô aí. passando. Não, eu falei, olha o que eu tô passando. Eu quero entender por que que eu tô passando por tudo isso. Sabe o que Deus me falou? Nada. Fiquei 3 horas lá e um padre passou e falou assim, Júnior, você quer conversar? Foi com você? Não.
Quero conversar com ele ali. Eu quero entender. E ele não me falou nada. E eu fiquei lá, cara, num deserto lascado. E aí eu falei, quer saber, eu vou embora. Já que você não quer falar comigo, eu vou embora. E aí tinha uma Bíblia aberta do lado. E eu fui lá ver o que estava escrito na Bíblia. E na hora que eu lancei o meu olhar, estava escrito assim, né? Que vós tereis vida e vida em abundância. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu vou viver. Ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Continuei, claro, fazendo terapia, sofri, mas eu saí de lá decidido, porque Foi uma decisão, né, foi Ju? uma decisão. E assim, todo mundo acha que quando vem uma decisão, até para quem está nos assistindo, que quando a gente decide, que o sofrimento vai embora. Não vai embora. O sofrimento, às vezes, ele continua, porque ele faz parte desse processo, mas eu tinha decidido. E aí foi quando eu entrei, eu fui para concluir meu curso de psicanálise, eu fui fazer meu curso, e aí eu terminei em 2016, né? E aí eu fui trabalhar com aquilo que eu mais amava fazer, que era cuidar de pessoas. Ajudar pessoas. E hoje você ativa pessoas e prova que tudo tá na mente. Tudo tá na mente, cara, tudo tá na mente. Então hoje eu tenho uma missão de ajudar as pessoas a se tornarem bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Quando eu comecei minha carreira, né, ela está aqui nos bastidores, a Nathalie, eu comecei minha carreira atendendo, fazendo projeto, porque eu não tinha paciente. Sim. Muito paciente, e eu fazer projetos de academia. Então na época era Foco 30 dias. Então era eu, psicanalista, um personal e uma nutricionista. E aí foi, né? A Nathalie que trabalha comigo, ela foi uma das minhas primeiras pacientes. A gente trabalha junto aqui, né? Depois de tanto tempo. E aí Então funcionou, né, funcionou. Até que hoje. Inclusive, ela vai ser psicanalista. Ela está estudando na minha escola. Olha que legal. Né? Em breve ela se forma psicanalista. E aí, cara, foi bem bacana. Que aí eu comecei foi o tempo, fui trabalhando, e aí aconteceu de eu ir para atender o meio artístico. Aí começaram a me indicar para cá, para lá, e aí eu comecei a atender muitos empresários, artistas, atletas. E aí foi quando eu entrei nesse meio e onde eu uni o mundo corporativo que eu faço hoje, esse trabalho dentro do mundo corporativo, porque eu comecei a atender aí, e hoje eu estou em mais de 17 países hoje atendendo. Perfeito. Porque o despertar da mente não é só pra galera que tá começando. Tem muita gente que chega num patamar de vida que precisa prosseguir e não sabe como, né? Exato. Você sabe que não sou bem sucedido, claro, qualquer pessoa pode vir. Qualquer pessoa pode vir com 18, tanto que ano que vem a gente vai lançar o Sou Bem Sucedido Kids, a gente vai lançar o Sou Bem Sucedido Teens, que é os jovens, mas é Legal. muito interessante que quem é o público que me procurou? Uma galera acima dos 38 anos, que tá perdido, que já tentou muita coisa e não deu certo, sabe? Tá cansado de bater cabeça, e é uma galera que procura. Então, a gente vai estar com o evento lotado aqui, né, desse público que quis se encontrar e que tem se encontrado, e como você falou, tudo começa aqui dentro. Se eu mudo a minha cabeça, tudo muda. Tudo começa na mente. O que que você identifica primeiro numa pessoa que você vê potencial numa pessoa, só que você entende que ela ainda não é bem sucedida porque ela não ativou algumas coisas? Sim, O que que você vê assim como principal fator das pessoas que ainda não sim. estão ativadas? Vou explicar o conceito bem-sucedido que eu enxergo. Quando a gente fala bem-sucedido, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Sucesso financeiro. Sucesso financeiro. E sucesso financeiro, se uma pessoa só tem sucesso na finança, não quer dizer que ela é bem-sucedida. Não. Ela só tem uma condição financeira e nada mais. Prosperidade não é dinheiro, né? Exatamente. Então, ser bem-sucedido é eu ser feliz em todas as áreas da minha vida. E felicidade não é ausência de problema. Perfeito. Significa que quando eu boto na balança, eu vejo que as coisas boas superam as coisas ruins, porque o ruim faz parte do processo. Então, é dessa forma que eu enxergo. Então, quando uma pessoa ela nos procura, ela está bagunçada. Então, ela está desorganizada na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Até porque aqui no nosso país, Douglas, isso é legal, é falar do mundo empreendedor, mas em todas as áreas, o brasileiro, você vai falar assim, ele é empreendedor? Ele é empreendedor, mas por necessidade e não por cultura. Sim, E aí tem uma diferença grande. total. Tá? Então, porque nós somos educados, a minha mente, a sua e de todas as pessoas, quase todas, vamos falar todas, senão fica muito, muito grande, né? Mas a maioria das pessoas, elas são educadas a ter uma mentalidade operária servidora. Perfeito. Então, assim, eu sou educado a servir e a obedecer. Então, nós não temos a cultura de me tornarmos pessoas bem-sucedidas e empreendendo. Então, por exemplo, eu sou casado.
E eu tenho que empreender no meu casamento. Eu tenho que dar atenção para minha esposa, eu tenho que dar atenção para os meus filhos, eu tenho que dar atenção para o meu pai, eu tenho que dar atenção para minha mãe. Então significa que eu tenho que criar, né, empreender e inovar a todo momento. E Perfeito. nós não aprendemos isso. E eu vejo no mundo empreendedor pessoas muito capazes tecnicamente, mas totalmente desprotegidas da parte emocional para conduzir o seu negócio. Tanto disso que se você for ver bem, você é um cara fantástico e você vê por aí nos eventos que você faz também, tem muita gente que não sabe diferenciar o que que é lucro, né? O que que é faturamento. São coisas completamente diferentes. Duas coisas totalmente diferentes. Ela não sabe, por exemplo, que eu preciso ter um departamento comercial, mesmo que seja na área da saúde, eu tenho que ter um departamento comercial, eu tenho que ter um marketing. E ela não se comporta como um empresário ou empreendedor. Por exemplo, as pessoas não sabem a diferença do que é empresário e empreendedor. Total. As pessoas, às vezes, elas são empreendedoras, mas o que dificulta? Ela ser empresária, aquela que está administrando, que está fazendo A gestão do a negócio. gestão e a roda girar. Então eu vejo pessoas que têm um baita potencial, que têm um baita conhecimento, que têm vontade e quer, mas ela não sabe o caminho. Lá no Sou Bem-Sucedido, Douglas, eu faço um desafio para você. Eu te coloco lá no grupo dos membros e você pode abordar quem você quiser. Tá. E pergunta para ela assim, quando você mudou sua mente, falando de parte financeira, quanto você aumentou seu faturamento? Eu não tenho menos pessoas, não tenho nenhuma pessoa que faturou menos que 30% Do que a já mais faturou. quando ela mudou a mente dela. Você viu aqui, se a gente estava aqui nos Sim, bastidores, você viu quanto prêmio eu vou entregar? Como é que eu faço uma pessoa que em 3, 4 meses, que ela muda sua mentalidade, não estou falando de mudar nem tecnicamente, ela aumenta seu faturamento em 30, 40%, como é que eu não premio uma pessoa dessa? Sim. Porque o CNPJ ele está altamente atrelado ao CPF, né? Exatamente. O CNPJ é o reflexo do que está na cabeça Exatamente. do dono, né? Se não tem um CPF forte, esquece o CNPJ. Não funciona. Não vai funcionar. E quais são as outras áreas que a pessoa precisa para ser bem-sucedida? Eu acredito que todas, né? Mas vamos falar algumas que eu acho que são Vamos falar importantes. as principais. Para o cara ter uma vida Eu acho que familiar. familiar, Familiar eu acho que é super importante. Social, tá? né? Então a gente tem que entender que a vida social ela é importante. Amigos, parentes. Parentes, e saber escolher os amigos. Se você quiser, eu posso dar uma dica de como escolher amigos. Vamos, já dá essa dica aí. Como escolher amigos, Júnior? Vamos lá, então. Você sabe, Douglas, que o brasileiro, ele é muito acolhedor, né? Qualquer lugar que você vai do Brasil, ele é Sim. acolhedor. Então, assim, mal conheci, vamos embora, visita minha casa. E a gente sabe que não é bem assim que deve funcionar. Eu fui uma vez na França, eu fui com um amigo, e ele falou assim, ó, a gente vai na casa de um tipo um deputado lá na França. Ele falou, vamos jantar na casa dele? Eu falei, mas eu não conheço. Ele falou assim, não, mas eu conheço, vamos lá. Eu fui. Chegamos cara, uma baita casa na França. Aí a gente chegou numa sala de estar, o cara me cumprimentou, perguntou se eu queria um chá, tomei um chá. E aí a empregada tocou um sino lá, falou assim, doutor, o jantar já está servido. O senhor já pode trazer seus convidados. Aí levantou, ele falou, não, você fica aqui. Eu não entendi. Falou, desculpa, mas eu não te conheço. Nossa. Na minha mesa, senta quem eu conheço. E aí eu sentei lá e fiquei lá. Durante 1h30. Enquanto eles jantavam. Não deixou com fome. Serviu uns negocinhos lá. Depois que acabou, eles voltaram para aquela sala. E eu falei... E a gente assusta, né? O brasileiro, ele assusta. Mas em qualquer lugar do mundo, só se senta na mesa, que é um lugar sagrado da sua família, quem realmente é teu amigo, quem te conhece, quem você conhece. Então a gente tem que entender que tem algumas fases, que é a fase eu te conheço, né, o conhecido, o colega, o amigo, e aí depois, né, se é um relacionamento, vai para namorado, noivo e casamento. Sim. Então, se a pessoa é um conhecido, cara, essa pessoa, ela é top como conhecida. Vou eleger ela como colega. Poxa, essa pessoa como colega tá indo bem. Vou eleger como amigo. Como pode acontecer também de descer, decadência e descer. Mas o ser humano, o brasileiro, ele não tem essa paciência de conhecer. Da De construção. construção. Porque, por exemplo, para mim ser seu amigo, cara, eu tenho que ser muito recíproco do que você me oferece. É uma troca, né? Uma troca. Não existe relacionamento sem troca.
Então, assim, eu tenho que ter reciprocidade. Então, assim, poxa, já pensou, você faz um monte de coisas pela nossa amizade e eu não faço nada? Não faz sentido, Não né? tem sentido. Então, se a gente, pô, a gente quer ser amigo, então vamos crescer juntos. E amigo não é aquele que você convive todo dia. Ah, e é aquele cara que quando você precisa, ele tá junto, né? Ele tá ali. Eu tenho um amigo que eu falo com ele 2, 3 vezes no ano. Eu falo que ele é meu amigo porque ele é amigo de verdade. Quando eu passei tudo que eu passei, em 2015, ele pegou um ônibus de Florianópolis, o nome dele é Sérgio, e ele foi uma das pessoas que veio me ver. Falo pouco com ele, mas os pouco que a gente fala é sagrado. Se eu for para Florianópolis, se eu não passar na casa dele, ele me mata. Como se ele vir para São Paulo, eu mato ele se ele vir na minha casa. É aquele cara que numa hora de necessidade ele vai estar sempre com você. Cara, quando ele ficou sabendo o que eu passei, ele pegou um ônibus e veio. Caramba. Esse é amigo. Ele pegou um ônibus e se ele precisar de mim, eu pego um ônibus, eu pego um avião, eu pego qualquer coisa e vou. Então não é aquela coisa do nhenhenhé, sabe? Ai, vamos lá todo dia. Não é isso. Significa que o tempo que eu estiver com você, você é o importante para mim. Sim. Eu tenho um amigo que ele é o mesmo quando a gente se vê poucas vezes e a gente até brinca. Cara, a gente se vê mais quando um ou outro tá fazendo mudança do que tudo, porque demora de ver no ano, Sim. mas tipo assim, um vai mudar, fala assim, me ajuda aqui, ele vem Ele vem. e ajuda. É esse cara. Você sabe que se você precisar dele, ele vem. Em qualquer hora. Se você qualquer chamar momento. ele agora, eu tenho certeza absoluta que se você ligar, é capaz de ele estar trabalhando e falar assim, espera um pouquinho, que essa pessoa eu preciso atender Ele agora. atende, ele Tenho atende. certeza absoluta. E atende na maior boa vontade. Sim, sim. Então vamos lá. Então a parte social, então inclui os amigos, os amigos. parentes. Sim. E qual outra área? Eu acho que familiar. Familiar. Eu acho que a gente precisa colocar os valores no lugar. Familiar são os parentes próximos que moram com você. Exatamente. Tá bom, a sua Então, casa. A sua casa, né? Sim. Então, por exemplo, em casa, a gente tem um combinado, né? Eu e minha esposa. 9h30 da noite, eu sou dela e ela é minha. Olha só. Cara, então, se a gente vai assistir filme, se a gente vai namorar, que é bom, se a gente vai jantar, não importa o que a gente for fazer, aquele momento eu sou dela e ela é minha. Perfeito. Dos fins de semana, então isso é investir, sabe? Sim, sim. Tem que investir. Tempo de qualidade. Exato, tipo, o que você quer fazer nesse fim de semana? Ah, eu quero fazer tal, então vamos fazer. E ela fala, o que você quer fazer hoje? Vamos fazer. E esse investimento só traz coisas saudáveis, entende? Hoje, isso aqui é muito bacana, mas tem roubado prioridades. Total. Troca de valor. Você ficar no seu celular 3, 4, 5 horas por dia. A média do brasileiro é acima de 3 horas por dia. Sim. De rede social só. Total. Pô, e a pessoa não fica. Pô, e seu filho? Não tem outra vida, né? Só no celular. Exatamente. Então você investir esse tempo para sua família. É criar uma rotina também de desligar disso um pouco, né? Se chegar na sua casa, você resolve até determinado horário, encosta aquilo ali e deixa lá. Sim. Mas a gente fica o tempo todo. Você vai pra cama, você leva o celular. Você vai pra mesa, às vezes você vai jantar, você vai fazer alguma coisa, você tá com o celular do lado. Exatamente. A gente não solta nunca. Então, cuidar dessa parte familiar, então você deu uma ideia legal. Então você tem um ponto de conexão às 21h30 com sua esposa. Cara, 21. Eu vou dar um exemplo. Você não marcou comigo para vir aqui? Sim. Você botou na agenda? Sim. Eu botei na agenda. Por que eu não posso botar na agenda, por exemplo, o seguinte, a partir de tal hora, eu sou de tal pessoa? Sim, família. Entendeu? Total. E aí, familiar, e vamos para a parte profissional. Sim, a parte profissional e realmente a gente aprender a lidar com a vida empresarial, né? Então a gente entender que o nosso negócio não é só você ir lá no seu contador, abre o seu CNPJ, você realmente se dedicar ao seu negócio e aprender o que é o seu negócio. Sim. Né? Então você entender que você vai ter que fazer gestão, você vai ter que ter tempo para o seu negócio, naquele momento de 8, 10, 12 horas, você tem que dedicar e você precisa aprender. Lá no Sou Bem Sucedido... Não é delegar nem delargar, é você Não. participar do seu negócio para Exatamente. que ele funcione. Hoje eu escuto muito um discurso assim, olha, você precisa largar o operacional. Larga o operacional. Cara, eu hoje tenho 5 empresas. Isso é muito bonito de falar, né? Vai na prática. Vai na prática. Cara, eu atuo no operacional nas 5 empresas. É claro que a gente delega, né? Eu não sou centralizador, eu delego, cada um faz o seu papel, cada um faz. Mas aquela coisa, não sei se você concorda comigo, talvez vire polêmica, vire até corte isso, né? Mas a gente vê muito discurso, por exemplo, muito irreal, por exemplo, de um cara que está começando,
que fala assim, cara, eu vou botar um Rolex no braço, eu vou ter uma Porsche 911 e a minha vida vai acontecer de uma hora para outra. Não vai. A galera quer ter pra ser, né? Exato. Você estava me contando um pouquinho da tua história ali no bastidor? Cara, hoje você tem esse ambiente bacana, sabe? Um lugar gostoso de estar, dá prazer de estar aqui, referência em São Paulo. Aí quando olha para você, a pessoa fala assim: Nossa, Douglas, Danilo, perdão. Ô, Danilo, você recebeu isso de graça. Que hora você vai chegar aqui amanhã? Amanhã é 6h30, 7 horas eu tô Seis e aqui. meia, 7 horas da manhã que você está aqui para nos receber, Sim, né? Então não é bem assim que funciona, né? Existe um exatamente. preço a ser pago e a gente tem que entender que esse preço vale a pena e a gente não pode fugir dele. Eu tenho um amigo meu que é médico que ele fala assim, Danilo, na época que eu fazia faculdade, eu carregava caixa de cerveja, ele trabalhava na Ambev, ele carregava caminhão para poder ajudar no pagamento da faculdade. Os Sim, pais, eles não tinham condição de pagar tudo, a faculdade de sim. medicina, e ele complementava ali carregando. E aí, tipo, a galera vê a vida que ele tem hoje e todo mundo fala assim, ninguém viu o tanto de caixa que eu carreguei, todo mundo só Exatamente. viu o resultado de hoje. Posso te contar? Pode. Hoje, a maioria da minha equipe não é de São Paulo. Só para você Legal. entender. A maioria da minha equipe não é de São Paulo. Seu escritório é em São Meu Paulo hoje. escritório é em São Paulo, mas como a gente trabalha em home office, por exemplo, a maioria tá de fora. Então, hoje, a Alphaville está sendo invadida pelo Sou Bem-Sucedido, né? Então, Sim. tá vindo aí, né, a maioria, todo mundo tá vindo de fora, tanto os participantes quanto o pessoal da equipe. Então, antes de fazer essa entrevista aqui, eu tava carregando caixa, cara, para trazer as Sim. coisas pro evento, tanto eu quanto a Nathalie. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E nem pode, né? Não, eu não me sinto diminuído em nada, porque minha equipe não tá aqui, né, para ajudar. E mesmo que a minha equipe estivesse aqui, eu tava aqui Sim. fazendo as coisas acontecer. Até porque é importante participar do processo. Claro, claro, a gente não pode ter Cuidar medo do dos processo. detalhes. Um evento bem sucedido, ele é feito de detalhes, né? Exatamente. A E eu gente vi lá o material dele, gente, tá muito bonito mesmo. Amanhã vai ser um dia incrível. vai ser bem É legal. uma pena que esse podcast não saia a tempo de divulgar esse evento. Sim, sim, mas a gente pode fazer mais. Sim, E a Basoft é a casa do evento. perfeito. É a casa Vamos do evento. fazer sim. Então vamos lá. Então, para finalizar a parte profissional, e qual que é a última? Eu acho que é A gente falou vamos lá, familiar, familiar, social, social, social nós já falamos, familiar, familiar, profissional. profissional, e eu acho que uma das coisas que é muito importante é também a gente cuidar da gente mesmo. Isso, perfeito. Cara, ninguém dá o que não tem. Não acredito em alguém que fala eu dou amor se ela não experimenta amor, Exatamente. né? Então, quando eu era missionário, eu sou católico até hoje, participo da minha paróquia, eu canto na minha paróquia, eu toco, eu sou ativo ainda. E na Bíblia está escrito o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo. Acho que o pessoal, às vezes, sei lá, aplica um esquecimento e interpreta errado. Que eu tenho que dedicar minha vida 100% pro outro e me esquecer. Cara, nada disso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar o próximo na medida que eu me amo. Perfeito. Eu tenho que cuidar do próximo na mesma medida que eu me cuido. Então, isso é muito importante. Quem não se cuida não tem sucesso. Até porque se a gente for parar a pensar naquela analogia do avião, você põe a máscara primeiro em você, cuida de Exatamente. você e depois você coloca no próximo. E Exatamente. cuidar de você é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, de Exatamente. toda essa parte. Você trata isso dentro do seu treinamento. Trato, a gente usa bastante, usa no processo coach usa bastante a roda da vida, não só no processo coach, mas a parte pessoal eu gosto muito da roda da vida porque ela abrange bastante várias áreas da vida. Explica pro pessoal de casa que não sabe o que que é a roda da A roda vida. da vida, né, é uma roda, né, e onde lá tem vários aspectos da sua vida. E a cada tempo, né, cada um pode ser 3, 6, né, um ano, você avalia que nota você dá. Não é a nota que você gostaria, não é a nota que você já teve, mas é a nota que você dá. E aí Perfeito, você faz uma avaliação e a gente identifica quais são os critérios que impediu de você avançar e a gente trabalhar. perfeito. Então, lá no Sou Bem-Sucedido, é muito legal, cara, porque assim, às vezes começa uma pessoa sozinha. Então vamos lá, eu vou falar de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Giovanni, ele tá vindo do Paraná para cá. E o Giovanni, ele começou sozinho. Daqui a pouco a mulher dele estava no Sou Bem-Sucedido. Olha que legal. Primeiro começou a Juliana, depois veio o Armando. Então, significa que a família participa dentro de coisas empreendedoras da sua família e de cuidar de si mesmo, da sua saúde. E fica todos na mesma frequência, né? Fica todos na mesma frequência. E as coisas acabam acontecendo muito mais rápido. Cara, a frequência é tão poderosa nesse aspecto que você vê que assim, cara, a gente vai chegar aqui cedo. O evento está programado para acabar às 19 horas.
Sabe o que eles quiseram fazer? O quê? Júnior, reserva a churrascaria, que nós vamos todo mundo jantar. A galera quer juntar tudo. Aí eu falei assim, galera, é o seguinte, tem que ter pelo menos 30 pessoas para reservar lá, né? E eu achei que não ia dar 30 pessoas, porque a galera falou assim, não, eu vou estar cansado. Meu, já passou mais de 50 pessoas? 45 pessoas já, e até lá já vai Com passar de certeza já vai ter 50. mais gente. Porque essa frequência Sim. de falar, olha, nós estamos no mesmo objetivo, Na né? mesma frequência, Na na mesma mesma intenção. frequência. Para quem não conhece, gente, aqui em Alphaville é um polo de eventos, imersões, palestras. Então, esses eventos, que nem, por exemplo, ele vai fazer uma imersão aqui de 2 dias. Uhum. Começa cedo, começa 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. A gente vai até o final do dia. Chega no final do dia, tem todo aquele grupo que está naquela energia, naquela frequência. Todo mundo quer juntar, ainda continuar, porque vira ali o momento de network, o momento que a galera vai conectar um com o outro. Sim. E ali continua ainda no dia seguinte. Então o pessoal vai embora à tarde, no outro dia tá todo mundo cedo aqui lá. e passa o dia inteiro junto de No novo. lançamento do meu livro, ó, foi numa quarta-feira. Sabe quanto nós colocamos na livraria da Via, nós colocamos mais de 1.000 pessoas. E a gente está falando de 60% fora de São Paulo. Perfeito. Então, assim, a galera tá junto. Então, assim, a força do ecossistema. Uma tendência hoje é o seguinte: se você não está dentro de algum ecossistema com a mesma frequência, com a mesma energia, com o mesmo propósito, eu vou falar para você, daqui para frente, vou dar um spoiler do que eu acho para 2026. Hoje, ou você entra num ecossistema e você escolhe, está convidado a entrar no Sou Bem-Sucedido, claro, porque se você não está, você vai demorar para crescer na sua vida. Você tem que estar num lugar onde as pessoas acreditam na mesma coisa que você. As pessoas vão te puxando para a Exatamente. mesma frequência que ela tá. E isso não é novidade. Se você pegar Jesus, por exemplo, ele pegou 12. Sim. E dos 12, olha só o que aconteceu. E ninguém faz nada sozinho, né? Se você for sozinho, você não chega em lugar nenhum. Zero. Tem que juntar, tem que conectar com as pessoas. Muitas pessoas, gente, não é a pessoa que está próximo de você, não é sua família, seu parente, nada. Às vezes você tem que conectar com outras pessoas para que essas pessoas tragam para a frequência que você quer chegar. Com certeza. E eu falo para você que assim, sou bem-sucedido, é um ecossistema, eu posso falar que é um dos maiores hoje do Brasil. A questão de unidade, a questão de resultado. Eu falo para você assim, hoje muitos dos empresários que estão lá, todos a questão de aumento do seu faturamento, melhora a qualidade de vida, melhora a sua família. Então não é uma coisa só empreendedora. Sim. Mas assim, quem que quer cuidar da sua vida toda, eu acho que o Sou Bem-Sucedido é um bom lugar. É todo um condicionamento de mente. Exatamente. Tudo começa na mente. Tudo, cara. E hoje você atende em outros países também, né? Eu já tenho outros países. Quais? Cita alguns. Cara, eu atendo Itália, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, Canadá, né? China não, Coreia sim. Puta, cara, é muitos países. Porque Tá hoje bem tem espalhado bem pelo espalhado, porque nós temos brasileiros em vários lugares. Sim. E olha que interessante, Você atende só brasileiros. brasileiros e alguns de língua inglesa, né? Entendi. Inglês. Que eu não tenho essa capacidade ainda de falar muitas línguas. Não, mas nem se preocupa, Júnior. E aí a Thaís já você vai... Já tá. E, assim, Vai ser meio que simultâneo. e Você a gente- fala com uma e pessoa. a gente tem uma procura, cara, assim, principalmente na América, de americanos assim enormes. Tanto que muitos dos psicanalistas, assim, a gente procura dentro de formar pessoas lá e pessoas que falam inglês, sabe? Porque existe uma procura muito grande. E o Brasil, olha que loucura isso, né? Um país de terceiro mundo, mas lá fora, quando se fala da área da saúde mental, nós somos primeiro mundo. Que legal. Então, assim, muitas pessoas querem passar com psicólogos, psicanalistas que são do Brasil. Isso se dá a resistência do brasileiro? A resiliência do brasileiro? O brasileiro, Tem um sentido disso? Por a gente ser um país de primeiro mundo cara, na parte da saúde mental? você vê, assim, quando eu falo de saúde mental, eu digo de profissionais. Sim. Mas como população, a gente está em oitavo mundo. Ok. Porque quando alguém fala assim, eu vou fazer terapia. Ah, não sou louco. Tem uma resistência. Tem uma pra isso. resistência. Por exemplo, eu tô com você aqui, Danilo. Aí a gente chega, por exemplo, a Natália e fala assim: nossa, eu faço terapia. Se tiver uma galera, ela fala: ela tem algum problema? Ela toma Rivotril? Ela tem algum. E não é isso, né? Então a gente tem uma resistência muito grande. Lá fora, se você pegar, por exemplo, filmes americanos,
é glamuroso. Você fala, eu passo como psicanalista, né? Significa de uma pessoa que se cuida, É exatamente isso. entendeu? Então, você não precisa ter depressão para você ter um psicanalista, né? Mas que, olha que interessante, o Brasil é o país que tem mais ansiosos do mundo. E ansiedade, vou dizer assim, é um transtorno, é um problema, né? Todo mundo está tratando como se fosse algo normal, e não é. Mas eu acho que o Brasil já está acordando para isso. Eu falo isso porque eu vejo muita gente já procurando, né, querendo para que possa evoluir mentalmente, porque às vezes não adianta você ter PhD se a sua cabeça não é boa. Tudo tá na mente. Tudo tá na mente, cara. E Júnior, você hoje está nas redes sociais também. Sim. Eu vi que você já tem milhares de seguidores. O que que você comunica na rede hoje? Qual a sua forma de abordagem com o público? O Sim. que geralmente você posta lá? Cara, eu posto um pouco do meu dia a dia, que eu gosto de postar, porque eu acho que não adianta a gente falar de ser bem-sucedido se você não é testemunha, se não é referência, Tá. né? Então eu acho que e algo que eu faço, que eu mostro que é possível se fazer através da minha própria vida, e realmente eu pego a questão da dor de muita gente, né? Eu vejo o que está acontecendo no mundo. Às vezes eu estou numa padaria e eu vejo alguém falar assim, nossa, alguém me traiu. Fala, cara, eu vou gravar um conteúdo desse, Um vídeo. um vídeo desse, né? Teve agora, recentemente agora, finados, pessoas que perderam. Eu falei, poxa, então eu escuto muita dor das pessoas, até nos meus atendimentos de paciente, falo, caramba, e aí aquilo me toca, e eu Aí vou você grava e conecta com um monte de e eu gente. gravo e conecto com bastante Seu gente. crescimento começou quando? Em qual ano? Você Eu lembra? comecei em 2015 2015, e totalmente offline, tá bom. e aí quando chegou a pandemia, eu recebia muito direct no Instagram, falava pra mim assim, poxa, cara, agora você só tem de famoso, agora você só Virou tem de vira estrelinha. estrelinha. E não, cara, quem me conhece, eu sou uma pessoa mega simples, procuro ser simples o máximo. E aí eu comecei a fazer produtos da internet em coletivo. Aí eu criei o Júnior Silva Cuida de Mim, que era análise em grupo, a pessoa pagava R$ 49,90 por mês, e aí quando eu comecei no digital. Que legal. Foi na pandemia pra cá. Foi a pedido pessoal, né? A gente falou assim, pô, e aí? E aí foi quando eu comecei a fazer um digital. E hoje seu crescimento é 100% orgânico. 100% orgânico. Você não investe em tráfego. Não invisto. Eu sei que precisa, mas olha que louco isso, né? Olha que interessante isso. 100% orgânico. Então, assim, todo o meu faturamento que eu tenho é dos meus grupos do WhatsApp. Eu vou em palestra, vou lá, seu QR Code entra no meu grupo, ou as pessoas me procuram. E muita gente fala para mim assim, pô, cara, investe em tráfego e tal. E é um movimento que a gente está fazendo. Sim. Mas é um movimento que é importante, mas que muitos dizem hoje que não é o prioritário. Hoje você tem que aprender a fazer um offline, Exatamente. né? Tem que E ter a graças a Deus, junção dos dois. e hoje o offline a gente faz muito bem. E agora a gente está fazendo essa parte do tráfego, porque eu acredito que a mensagem que a gente traz, ela pode chegar por causa dos algoritmos, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas isso faz um investimento para a gente chegar, a nossa palavra e chegar mais longe. Hoje você está em todas as redes? Hoje eu estou no Instagram, muito No Instagram. forte, né? Entrei no TikTok Qual que é o agora. seu Instagram para galera que não te Júnior segue? Silva Oficial Underline. Então, todas as plataformas é Júnior Silva Oficial Underline. Então, hoje eu estou no TikTok, começando a fazer um trabalho no TikTok. Eu percebo que lá tem um Você público... começou agora lá. Comecei agora no TikTok. Essa ideia da dor no TikTok funciona bem. A gente já atende alguns clientes na É Basoft que falam de dor, tipo, conecta com a galera dessa forma, funciona bem. Sim. As caixinhas de perguntas no TikTok funcionam bem. Olha só. E Você aí... colocar lá a dor da pessoa em cima Uhum. e ali você já respondendo embaixo, Que legal. aquilo funciona muito bem. Então, comecei agora no TikTok, né? E agora eu tenho a questão do YouTube, né? Agora penso em começar a gravar mais conteúdos agora. Como eu tenho um programa de televisão, então muitos dos meus conteúdos vai para TV. Vai pra TV. Mas esse não vai pro YouTube, o que você grava na TV? Gravo, vai para TV, mas vai para o canal da televisão. Da televisão, Vai- não o seu específico. Não no meu específico, e vai para o canal de televisão e eu acho que lá é um lugar fantástico. Mas agora eu acredito que eu preciso começar a gravar alguns conteúdos meus. Qual é o seu programa na TV, Júnior? Eu tenho um programa chamado Sou Bem-Sucedido. Sou bem sucedido. É. Quais canais que ele Né? passa? Cara, é que na Vivo, na Claro, na Sky é cada Cada canal canal. tem um. Mas se você for naquelas pastas, né, de canais de notícia, nós estamos lá. Você tá lá. Nós estamos lá e você vai achar BMC News, que é o canal que eu trabalho, né, que eu tenho um programa.
E aí eu tenho um programa lá onde eu faço entrevista, que vou ter a alegria de te entrevistar lá. Estarei lá. Puxa, cara, vai ser uma alegria A muito gente vai grande. contar uma história bem legal E lá. a gente vai contar as trajetórias, né? O Luiz me chamou na época e falou, pô, a gente tem aqui, para quem não sabe, pessoal, Fê, você que está nos assistindo, a BMC News é o maior canal do mercado financeiro da América Latina. Ô, louco. Cara, é absurdamente. Começou com um cara. O Luiz e a Paula têm uma história linda. Vale a pena você trazer eles aqui. Eles começaram. A Paula vai palestrar aqui amanhã. Olha que legal, já vou fazer o convite Já faço o convite, ela vai palestrar aqui para ela amanhã. gravar com a gente. E a BMC News começou com um canal no YouTube. E, cara, em 3 anos se tornou uma emissora de potência. televisão. Que legal. E aí eles me chamaram, falaram, poxa, a gente fala muito no mercado financeiro, a gente gosta muito desse conceito do que é ser bem-sucedido. Você não quer ter um programa do seu projeto? Sim. Aí eu tenho um programa lá. E esse é o caminho, né? O que vai acontecer agora no futuro. O YouTube está como a segunda fonte do que o pessoal tem mais assistido. Primeiro a televisão, mas o YouTube já vem ganhando escala naquilo. E é interessante que com o digital você consegue criar uma emissora, dependendo do que você transmite ali. E veja o caso deles, em 3 anos eles viraram uma potência. Uma potência. A maior da América? A maior da América Latina. Que legal. Então, o que é legal, né, que esse crescimento provocou as concorrentes a, opa, deixa eu olhar para esse mercado também. Mas a BMC News, cara, você que está nos assistindo, gosta do mercado financeiro, se você quer notícias do mercado financeiro, lá é certeza que você vai ter notícias fidedignas de verdade. Perfeito. E hoje as pessoas que querem fazer a sua imersão, qual que é o caminho, onde que eu acesso? Pode no próprio Instagram, ela pode nos procurar lá, né? Então, for mais fácil, lá tem um link que você pode cair nos nossos canais de atendimento, tanto no meu particular, ou como do próprio Sou Bem Sucedido mesmo, que é Sou Bem Sucedido _. Você pode ir lá nos procurar e falar conosco. Vai ter o link lá, você vai ter o link e fala com a gente. Essa não vai dar tempo, que vai ser amanhã. Já tem a previsão da próxima? Nós estamos querendo fazer em março, nós fazemos 2, uma em São Paulo. Legal. Onde a gente quer, de novo, porque São Paulo é muito grande, né? Então eu vou fazer uma em São Paulo e uma em Recife, né? Legal. Que a gente vai fazer uma em Recife, mas nós pretendemos, a cada 2 meses, a gente está fazendo uma em São Paulo. A gente pede que tenha muita procura para todo mês a gente estar aqui. Isso aí vai virar uma recorrência mensal. Essa As pessoas estão buscando muito por isso, Júnior. Aqui em Alphaville a gente vê um mover muito grande sobre essa área de revolucionar a mente mesmo. Sim. E é plenamente possível mudar a sua vida. É plenamente não, é meio que o óbvio. Você tem que revolucionar a sua mente para que a sua vida transforme à volta. E eu falo pra galera, pode colar na gente que a gente sabe o caminho. Sabe como faz, né? Sabe como faz, como mudar a vida, a pessoa se tornar sucedida em todas as áreas da vida. Conta um caso de um mentorado seu que teve assim uma transformação muito grande, um resultado muito significativo. Você pode compartilhar? Posso. Vou falar do Ricardo. O Ricardo, ele é um dentista, ele vai estar aqui amanhã, ele vai estar no nosso painel. Legal. E em Recife, imagina, uma cidade turística, né? Uma cidade turística. E um ótimo profissional, um cara assim totalmente excelente. E o cara começou a participar do nosso projeto, cara, e o cara tá voando, faturando assim altíssimo. O cara me manda assim print assim, cara aí, ó, 20 pau de uma venda, 25 de outra, e assim. E ele aprendeu a vender high ticket, sabe? Sim. Então, dentro da odontologia. Então o cara assim tá voando. Posso contar do Flávio, que é de Barretos. O Flávio também é um cara que ele segue ipsis literis do que a gente coloca. E o cara, ele tem uma história linda e o cara tá voando. Tem o Giovanni e a Márcia. A Márcia, vou falar, ela vai estar aqui também. A Márcia dentista, e ela tem um consultório e ela trabalhava na prefeitura também. E ela tava para se aposentar. Cara, hoje a Márcia, ela é dentista, ela é psicanalista e totalmente referência para falar hoje de... Fugiu, como é? Milhas. Milhas. Cara, referência de milhas. Olha só. Referência de milhas, assim. Então, e lá no Sou Bem Sucedido, a gente ensina muitas pessoas a ter o plano B, né? Eu falo, se você quer ter uma vida estabilizada, tenha um negócio. E faça bem feito. Agora, se você quer começar a ficar rico, aí tem mais de um. Você tem que ter mais de um. E tem que aprender com você. Hoje você faz gestão de 5, então cinco empresas. Você tem a autoridade de falar como é que funciona isso. Sim. E participa também do operacional, né, Júnior? Participo, cara. Faço questão de estar perto, de trabalhar. Aí a pessoa fala assim, então o cara não vive. Cara, eu não tô em dívida com ninguém. Eu tenho tempo para minha esposa, tenho tempo para
para as minhas filhas, né? Tenho tempo para os meus pais, para os meus amigos. Então, quando a gente tem agenda, a gente se organiza, dá para a gente fazer tudo. Total. Então, revolucione sua mente, organize sua agenda e faça como o Júnior aqui, que consegue administrar diversas empresas simultaneamente. Sim, sim. E, Júnior, a gente está caminhando para o final. Aqui Passou rápido o tempo. Passou rápido, cara. Aqui é bom, hein? É bem rápido. O Papo Bassoft está dando um resultado. Cara, eu não sou comunicador, não sou nada. A gente teve a ideia de fazer o Papo Bassoft é justamente para trazer esse pessoal que teve uma história legal de vida, assim como a sua, Sim. e que também transforma a vida de outras pessoas e que vem fazendo um trabalho que é significativo no digital também. Além do offline, o digital também é super importante. E, Júnior, quem é Deus para você? Tudo. 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 Tudo que eu sei é ele que me ensinou. Ah, mas você estudou. Ele preparou alguém, deu o conhecimento para alguém me ensinar. Entendeu? Então, essa oportunidade que eu estou aqui, você me convidou porque Deus tocou no teu... Eu acredito muito que Deus, ele é tudo. Tudo. Sem Deus, a gente não faz nada. Perfeito. E, Júnior, vamos falar com aquele empreendedor. Imagina-se uma situação, aquele empreendedor está passando por um momento muito difícil nesse momento, ele está pensando em abandonar tudo, só que se ele entender que se ele revolucionar a mente dele, ele consegue transformar não só a vida dele, como também da empresa dele, que há salvação por mais dificuldade que ele está passando, porque todo mundo vai passar por esse momento de dificuldade, mas o grande lance é que muitos desistem nesse momento. Então eu gostaria que você, olhando para essa câmera, desse aquela mensagem positiva que vai ficar aí na eternidade e deixasse seu legado aí para transformar a vida de muitas pessoas. Legal. Ó, se você está passando por isso, respira. Porque quando você respira, você tem a oportunidade de enxergar a sua volta. Primeira coisa que você faz, procura alguém que não fale bem, mas que tem uma história para contar e que tem experiência para te ajudar. Sou bem-sucedido, está à sua disposição para te ajudar. Mas pode ser também que tenha alguém próximo de você. Pare de ouvir pessoas do lado e comece a se focar em você. Você tem que procurar pessoas para te ajudar. Mas você tem que ter calma agora. Se você agir na emoção, é através da emoção que você vai tomar decisões. Eu te garanto que não vai ser decisões boas. Mas pensa e respira, porque solução para sair disso, você pode ter certeza que tem. E tudo começa na mente. Tudo começa aqui, cara. É isso aí. Elimine os ruídos e revolucione a sua mente. É isso mesmo. É sobre isso, né, Júnior? Exatamente. Amanhã eu estarei contigo acompanhando Muito essa obrigado. imersão. Vou fazer questão de estar lá vendo como é que funciona. Legal. E eu acredito muito nisso. Se você transforma a sua cabeça, a sua mente, você muda tudo ao seu redor e todas as coisas acontecem. Sim. Isso é real. Irmão, muito obrigado. Mais uma vez eu quero falar que foi uma honra receber aqui. A honra é minha. Bem-vindo ao nosso primeiro evento junto aqui na Poxa, Bassoft. que legal. E vamos fazer desse o primeiro de muitos que vão acontecer aqui em Alphaville. Você não tenha dúvida. E que milhares de pessoas sejam transformadas através da sua vida. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, irmão. Eu acho que tudo que você está fazendo aqui é algo transformador. Eu acho que nós, que às vezes viemos dar palestras, se o ambiente não está preparado com tanto carinho, se não está preparado, atrapalha. E quando a gente chega aqui, a gente se sente seguro de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Parabéns pelo seu trabalho. Você é comunicador, sim. Você fala muito bem. Você tem uma história assim muito bonita. Pelo pouco que eu conheço, vamos descobrir um pouco lá do Sou Bem-Sucedido lá na BBC News. Mas, cara, continue porque você é uma inspiração. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. E pra galera, repete suas redes sociais. Júnior Silva Oficial _. Onde você procurar qualquer rede, é esse o número que você me acha. É isso. E planos pro ano que vem? Cara, ano que vem, a grande expansão do Sou Bem-Sucedido, né, onde a gente pretende agora montar células, então, de cada estado, ter um membro do Sou Bem-Sucedido cuidando para que os eventos pequenos, a gente pensa em fazer os eventos grandes em São Paulo, mas esses núcleos de encontro fazer em cada capital de um estado, tá lá. Perfeito. E você, empreendedor que ainda não acompanha o Júnior, siga ele lá nas redes sociais, fique antenado com as próximas imersões dele, porque aqui a gente tem na frente um cara com resultados reais. Sim. Júnior, muito obrigado. Obrigado. E vamos marcar para a gente gravar um novo daqui a uns dias, contando aí como é que foi o resultado dessa imersão em Alphaville. Combinado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.
E você que acompanhou até aqui, que não segue nossas redes, clica aí no botãozinho de seguir, ativa as notificações e fique ligado no próximo Papo Bassoft. Valeu!